é importante que você seja sincero consigo mesmo. Faça uma oração forte e nela reflita sinceramente o que sente sobre a pessoa que precisa ser perdoada. É inveja, culpa, ciúmes, raiva ou até ódio? Não importa. O primeiro passo para o perdão é a compreensão de como você se sente sobre o fato. Hoje estamos trazendo neste vídeo 10 passos importantes para o perdão. A necessidade de aliviar seu coração. Bem-vindo ao canal Colo de Pai Motivacional. Eu sou o professor Fernando Pontes e estamos trazendo hoje na nossa nova playlist, A Legenda da Alma, este tema fantástico sobre o perdão e a importância de a gente poder aliviar a nossa pressão de um coração pesado, cheio de amarras. Aproveitamos para dizer que no próximo mês abordaremos, dentro do nosso novo projeto, o condutor de sua vida, aonde falaremos da depressão e ansiedade, temas importantíssimos. Fique conectado com o nosso canal e aproveite e adquira um dos nossos materiais que estamos deixando aqui o link na nossa descrição. Método Desvendando o Complexo da Ansiedade. E o outro material, Em um Relacionamento Abusivo com Ansiedade. Aproveite materiais que estão com bônus. Não perca a oportunidade. Vamos começar o nosso vídeo de hoje. Se perdoar fosse fácil, não levaríamos tanto tempo pensando naquela pessoa que de algum modo nos feriu, nos ofendeu, nos magoou. Quando alguém nos faz algo assim, ficamos com essa pessoa presa em nossa mente, ou melhor, nosso pensamento insiste em trazer essa pessoa à nossa consciência. Vamos fazer o seguinte, um insight com os seguintes questionamentos. Quais foram os motivos da ofensa, do peso que você está sentindo? A causa? Quem realmente errou? Você ou a outra pessoa? Seja sincero. O que está faltando para resolver a situação? Quem deve dar o primeiro passo? Para ajudá-lo, iremos dar 10 passos importantes para o perdão. Deste modo, você entenderá melhor a situação, ficará mais aliviado e conduzirá melhor a sua vida. Primeiro passo. Decida de uma vez se você quer perdoar. Veja se realmente esta é a sua vontade ou você está fazendo por algum tipo de pressão. É necessário se realmente você quer fazer isso. Não adianta fazer isso porque outros querem. Tem que partir de você. Segundo passo. Como você lida com os seus próprios erros? Procura se perdoar e aprender com o erro ou se corrói, ruminando fixamente o que você fez? Você utiliza esses erros para seu aprendizado ou você, na primeira oportunidade que tem, você passa na cara? Então, realmente você não perdoou. Foi da boca para fora. Terceiro, você costuma classificar as pessoas como boas ou más, do bem ou do mal? Temos que pensar profundamente. Porque dentro de pessoas más, vamos encontrar
elementos da bondade. E dentro daquelas pessoas que nos parecem ser excelentes, super boas, pode ser que estejam más intencionadas. Precisamos filtrar muito bem esta situação. Quarto passo. A pessoa merece o seu perdão? Faça um insight profundo dessa situação. Realmente essa pessoa merece o seu perdão? Foi uma pessoa que te magoou bastante, e aí o tempo foi passando e não houve um aprendizado. Porque se realmente essa pessoa te machucou bastante, precisamos observar se realmente ela deve ser perdoada. Também não devemos, para sermos pessoas boas, pessoas humildes, baixar a cabeça e deixar que os outros façam conosco de bolinha. Manipulem. Precisamos pensar nisso. Quinto passo. Você guarda algum ressentimento de injustiça em relação à pessoa ou à vida? Então procure não alimentar essa ideia vitimista de que algo não deveria ter acontecido contigo. Coisas ruins simplesmente acontecem com pessoas boas. Muitas pessoas se fazem de vítima, pensando que coisas negativas, coisas ruins só acontecem com elas. Mas pessoas boas passam por situações difíceis e complicadas. Não é isso que vai dizer se eu sou bom ou eu sou mau. Isso é uma continuidade na nossa vida, que vai nos dizer realmente quem somos. E não quer dizer que porque são pessoas super boas, nada de ruim nos vai acontecer. Coisas boas e coisas ruins acontecem com todo mundo. Sexto, como vejo o outro? Vejo como uma pessoa realmente que não merece esse perdão? Vejo como uma pessoa que pode mudar, mesmo que com muitas situações de negatividade e muitos erros cometidos, ela não merece de jeito nenhum o perdão? Ou devemos dar a segunda chance? Como é que você analisa a figura do outro? Que aspecto do perdão podemos encaixá-lo? Pensem bem nisso, que esse passo ele é importantíssimo. Não se importe com o que as outras pessoas pensam dessa pessoa, mas é você que deve tomar a decisão. Sétimo passo. Você consegue retirar a pessoa da posição de pai, mãe, irmão, amigo, namorado, cônjuge e olhá-la apenas como uma pessoa? Como assim? Mesmo que a pessoa que tenha cometido os erros seja próximo a você, você sabe realmente filtrar e saber que é uma pessoa. Ela pode ser a pessoa que você mais goste, mas essa pessoa te trair, ela vai merecer o perdão? Você vai conseguir separar, tirar da situação essa relação bem próxima a você? Pensem bastante nesta situação. Oitavo passo. De quem eu não consigo me desvencilhar? Da pessoa que eu imaginei que ele era ou quem ele realmente era? Então veja bem, às vezes fazemos uma ideia de uma pessoa, fazemos aí um pré-julgamento, temos na verdade um preconceito. Mas o que você vai levar em consideração para a questão do perdão? Aquela pessoa que eu idealizei ou o que realmente essa pessoa é? Eu consigo separar ou às vezes eu deixo de me levar pelo impulso? Nono passo. Você consegue se imaginar na posição de Deus e olhar para essa pessoa como se fosse ele? Olha aí, o nono passo, ele é quase uma utopia, ou talvez alguém possa
analisar, ninguém pode ser Deus. Entenda bem. Deus é misericordioso e sabe que, de acordo com os preceitos, de acordo com a palavra, nos diz que devemos perdoar quantas vezes necessário. E aí, você tem essa disponibilidade? Você tem essa capacidade? Ou acha que isso somente é para Deus? E o último e 10º passo, você decidiu ser feliz? Como assim? O que isso tem a ver com o tema? Muitas vezes, para ser feliz, devemos passar por todos esses passos, analisar e tentar ser feliz de algum modo, que devemos esquecer muitas vezes e decidir que a melhor coisa que temos que fazer é realmente viver essa felicidade, colocar muitas vezes uma pedra em cima e tentar ser a pessoa que você é, esquecendo de tudo de negativo que possa ter ocorrido contigo. Eu sei que é difícil, é como muitas pessoas dizem, engolir o sapo, muitos sapos nessa vida, fazer de conta que não aconteceu contigo. Mas você tem essa capacidade de ser feliz, lembrando que muitas vezes as pessoas querem que você não tenha essa felicidade. Então é importante que você levante a cabeça, tenha atitude e modifique toda essa situação ao teu benefício. Uma vida também pode ir à falência como uma empresa, quando não administramos bem nossos sentimentos. O ser humano é responsável por administrar sua vida, se aperfeiçoando constantemente, acreditando que é possível mudar. Não repetir os mesmos erros. Se conhecer para poder se administrar e administrar os outros em sua vida. É preciso lembrar que também nós somos limitados, raivosos e que nós também erramos. E que ressentir é sentir várias vezes, enquanto ressignificar é dar um significado novo ao outro e a si mesmo, usufruir dos benefícios. Então, pratique o perdão e então perceba como seu dia ficará mais leve. Você, sentindo uma pessoa melhor, irá imediatamente se refletir em como você percebe os outros, em como você percebe a vida. Nesse momento, as oportunidades serão mais visíveis e lidar com as pessoas será mais fácil. Mas entenda também que ser alguém que perdoa não é tornar-se dócil. Agora você terá energia para enfrentar de maneira melhor os problemas e mudar a sua situação. Meu querido filho, minha querida filha, é muito importante que você tenha entendido a mensagem, analisado os passos com muita atenção, fazendo o insight necessário, esta autorreflexão para que você possa vivenciar e tornar a sua vida mais saudável. Lembre bem, não queremos que você seja uma pessoa, como muitas pessoas dizem, besta, que baixe a cabeça para os outros. Mas dizemos com muita atenção que é como um remédio. Devemos tomá-lo em doses pequenas, analisar cada passo e saber se realmente é isso que você quer saber. Porque se você não fizer, talvez não é ao outro que você esteja prejudicando, mas a si próprio. Deixaremos aqui para vocês a nossa playlist, a Legenda da Alma. É uma playlist que está começando. Espero que você goste. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Desde que vos fala o professor Fernando Pontes. E lembre-se, o canal Colo de Pai Motivacional está com você até o fim para o que você precisar.